Nós vamos ler dos versículos 8 a 15. Nosso tema de hoje é encorajamento mútuo. Diz assim a palavra de Deus: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nos ajude nessa hora a nos aproximarmos da Tua Palavra com um coração quebrantado, disposto a ceder diante do poder da Tua Palavra, do convencimento interno do Teu Espírito. Que toda a obra comece nos corações que aqui se quebrantam e não querem mais viver uma vida de espetáculo, mas uma vida real e concreta. Não mais uma igreja espetáculo, mas uma igreja visceral, concreta, real, com nome, com rosto, com pele. Ajude-nos a enxergar que a igreja de Cristo Jesus não é feita de cimento, de concreto, de ferro, mas é feita de sangue, é feita de carne, é feita de pele, de ossos. Ajude-nos a perceber que a Tua igreja não é como uma alma penada, uma alma sem corpo, não, Senhor. A Tua igreja não é uma ideia, a Tua igreja não é um espírito, a Tua igreja não é um vento. A Tua igreja é corpo. A Tua igreja é real, é concreta. E quem move Tua igreja é o verdadeiro vento, o verdadeiro Espírito, aquele que criou o mundo e que agora, através da obra de Jesus, cria o Seu povo, o povo da Sua glória. Fale conosco mais uma vez, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos que Paulo se apresenta como servo, apóstolo, separado por Deus, pelo e para o Evangelho de Cristo Jesus e a mudança no nome de Jesus, que muitas de nossas traduções não insistem em manter e trocam a ordem colocando como Jesus Cristo, como se essa ordem não fosse fundamental. Nós vimos o quanto ela é fundamental. Quando Paulo inverte o nome de Jesus e coloca Cristo na frente de Jesus, ele quer chamar a atenção para o aspecto messiânico, para o aspecto da monarquia do cosmo de Deus, em que Cristo é o rei não só de um povo, mas o rei do universo. E vimos que a Epístola aos Romanos começa com uma profissão cristológica de Jesus como o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, como a gente vê em tantos outros textos bíblicos. Mas, ao mesmo tempo, este Filho de Deus é o Messias de Deus, da linhagem de Davi, e que, portanto, é o Senhor do universo, o Senhor para o qual todo joelho deve se dobrar.
Nós vimos que Paulo se apresenta, logo em seguida ele menciona esse que a gente chamou de pequeno tratado cristológico, em defesa da humanidade e da divindade de Cristo. Falamos sobre a ressurreição do rei, o rei que volta para reinar e estabelecer de uma vez por todas, por meio da sua igreja, o seu reino no mundo, de tal forma que homens todos, não importam se sejam regenerados ou não, estão debaixo do senhorio de Cristo Jesus, que é soberano sobre céus e terra. Temos já um rei, temos já um Senhor de nossa vida, e temos o nosso Messias, temos o nosso Cristo, o verdadeiro Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia para nos redimir dos nossos pecados. Já temos um rei, já temos o Senhor da nossa vida. Vimos também que este rei que foi crucificado, morto, mas ressuscitou dentre os mortos, é o nosso Senhor, e que comissiona Paulo a levar todos os gentios, e isso tem a ver comigo e com você, todos aqueles que não são judeus, todos aqueles que são gentios. A missão de Paulo, dada por Jesus a ele, não foi outra, senão a de levar, conduzir todos os gentios à submissão, à obediência ao rei. E o destinatário dessa carta que Paulo escreve são todos aqueles que fazem parte da igreja local de Roma. Aqueles que fazem parte, portanto, da igreja que Paulo não plantou. A igreja que Paulo sequer tinha conhecido. A igreja que Paulo desejava conhecer, mas que só sabia de ouvir falar. Hoje, nós vamos ver Paulo avançando na sua apresentação, mas agora apresentando ações de graça e orações que haviam sido feitas e são feitas por Paulo para esta igreja, quase que fazendo dessa ação de graça e oração um preâmbulo para aquilo que vai ser o grande tema da Epístola aos Romanos e que já foi anunciado desde o início, que é o Evangelho de Cristo Jesus, o tesouro da igreja. Esse texto que nós acabamos de ler hoje, que vai do versículo 8 ao 15, ele pode ser estruturado em 4 partes. Na primeira parte, que é o versículo 8, Paulo apresenta as suas ações de graça. Paulo dá graças pela fé dos romanos. Na segunda parte, que vai do versículo 9 ao versículo 10, Paulo apresenta a sua oração, ou seja, Paulo ora incessantemente pelos romanos, mas com um motivo, porque ele quer visitá-los. Dos versículos 11 a 13, Paulo revela os motivos pelos quais ele quer tanto visitar esta igreja. E encerra dos versículos 14 a 15, revelando o senso de obrigação que ele, como apóstolo separado por Deus para o Evangelho de Cristo Jesus, tinha em relação aos gentios e, por isso, em relação também à igreja aos romanos. Hoje, a nossa exposição vai dar conta dessas 4 partes que constituem esse trecho que acabamos de ler. Comecemos com a primeira, a ação de graça pela fé dos romanos. Note você que Paulo abre a sua ação de graças dizendo: dou graças ao meu Deus. A gente não pode deixar de lado esse meu Deus. Principalmente quando se trata de Paulo, principalmente quando se trata de um leitor da Bíblia, principalmente quando se trata de um conhecedor das Escrituras, que lia não só a Torá, que não lia apenas os profetas, mas lia sobretudo os salmos. Hoje mesmo nós abrimos o nosso culto com a leitura de um salmo de lamentação, salmo de número 22, salmo que inclusive Jesus lembra quando está pendurado no madeiro, e que não começa dizendo: por que me desamparaste, mas começa dizendo: Deus meu, Deus meu. É interessante quando essa expressão é usada nos salmos. A expressão meu Deus, ela não é uma expressão comunitária. Nosso Deus é uma expressão comunitária.
Meu Deus é uma expressão particularizada. Meu Deus é a expressão que o salmista usa quando ele quer retratar a sua própria experiência, quando ele particulariza a sua experiência. À luz do movimento que os salmos têm de particularizar a sua ação de graças, Paulo aqui particulariza a sua ação de graça. Primeiro, se referindo à graça que ele dá àquele que é o seu Deus. E, portanto, contrapõe a ideia ao mesmo tempo de meu Deus com o Deus que sirvo, para que ninguém entenda que ele serve a um Deus que o obriga a servir. Para que todos que entendam a sua ação de graça percebam que quando ele assim o faz, ele faz e serve a este Deus porque é o seu Deus. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é você dizer, por que me abandonaste? Outra coisa é você dizer, Deus meu, Deus meu. Paulo, em primeiro lugar, quer mostrar o compromisso que ele mesmo tem com Deus. E esse compromisso leva ele a dar graças a Deus por uma razão. Antes de dizer a razão, parece que Paulo não só quer dizer que ele dá graças a Deus, mas ele parece dizer que ele só consegue oferecer essa ação de graças por causa de Jesus, por intermédio de Jesus, por meio de Jesus. Ele diz, dou graças ao meu Deus, mas não diretamente, não olhando no olho dele, face a face, mas se assim o faço, faço por meio de Cristo Jesus, faço por intermédio de Jesus. E aqui ele não inverteu a ordem. Aqui ele não está se referindo a Cristo Jesus. Aqui ele já não está enfatizando o Cristo Rei. Aqui ele está enfatizando, sim, o Cristo mediador, o Jesus mediador. Não somente ele enfatiza no início o Cristo Criador, o Cristo mediador da criação, o Cristo sem o qual nada do que foi feito se fez, mas agora, mais do que o mediador da criação, Paulo apresenta Jesus como mediador entre ele e Deus. Ele apresenta a mediação que Cristo faz entre os homens e Deus. Jesus está entre os homens e Deus de tal forma, e de forma eterna. Não só enquanto esteve encarnado, mas desde que ele esteve encarnado e por toda a eternidade, seguirá-se assim, pelos séculos dos séculos, entre nós e Deus, de uma tal maneira que jamais em nossas vidas veremos Deus se não for através de Jesus, e jamais Deus nos verá se não através de Jesus Cristo. Ele é a lente de Deus em relação a nós, mas é a lente de nós em relação a Deus. Ele é o espelho, ele é o meio pelo qual enxergamos a Deus e Deus nos enxerga. E é só por causa de Jesus que hoje a gente pode dizer, meu Deus, a Ti dou graças. Dou graças por intermédio de Jesus. Mas dou graças por quê? Quando alguém tem motivo para agradecer, alguém precisa dizer quais são os motivos, precisa dizer qual a razão da gratidão. E Paulo logo em seguida diz, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Esse todo mundo aí é uma hipérbole, certo? Uma hipérbole é um exagero que visa dizer algo importante. Ele está dizendo, em outras palavras, em que todo mundo onde o Evangelho foi anunciado, onde há igreja, onde estiver crentes reunidos, onde houver igreja espalhada pelo mundo de Paulo, no contexto de Paulo, estas igrejas sabem, porque foi a elas anunciada o quê? Meus irmãos, foi anunciada a eles a fé dos romanos. Eles não fizeram nada de extraordinário. Não foi porque eles fizeram algo incrível e que assombrou o imperador. Eles não fizeram uma igreja tão relevante no seu contexto que as pessoas da cidade disseram, uau, essa igreja ela está engajada com as questões sociais da cidade.
Uau, como essa igreja, ela está encaixada, como ela reflete as necessidades do homem contemporâneo. Paulo não está dizendo, olha como vocês foram conhecidos pelos grandes feitos que vocês... Olha, eu estou embasbacado porque ninguém até hoje tinha feito algo tão extraordinário como vocês. Não. E não haveria nada demais. Pelo contrário. Seria louvável se esta igreja tivesse feito algo extraordinário pela sua cidade. Seria digno de nota se essa igreja tivesse feito algo extraordinário pelo contexto que ela vive. E, aliás, não é esse o nosso objetivo, não é isso que devemos fazer onde estivermos. Sim, é isso que devemos fazer. Sim, devemos fazer o bem a todos. Sim, devemos promover a paz de Cristo Jesus onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. Temos que estabelecer a paz na nossa cidade. Sim, meus irmãos, temos que fazer o bem. Mas o que chamou a atenção de Paulo foi algo muito maior do que isso. Foi exatamente a fonte que alimenta toda a paz da igreja. Uma igreja que não tem esta paz, ela não tem a fonte necessária para que ela possa ser sal e luz na terra por todo o tempo da sua existência na face da terra, que é a fé. Paulo não está dizendo que o que promoveu todo o assombro das igrejas espalhadas pelo seu contexto foi algo extraordinário que eles fizeram, sequer foi uma fé extraordinária, foi tão somente o fato de em Roma agora estar uma igreja, agora Roma, que é a capital dos gentios, que é o símbolo dos gentios, que é o símbolo dos pagãos, que é o símbolo daqueles que não conhecem a verdade do evangelho revelada por Deus, agora ali há uma igreja. E só isso. Há uma razão para agradecer a Deus por intermédio de Jesus por conta disso. Há que se pensar também. O fato de que Paulo não plantou esta igreja, não visitou esta igreja, sequer evangelizou essa igreja, mas está dando graças por aquela igreja ter sido alcançada pelo Evangelho. Paulo não diz como aquela igreja foi alcançada. Paulo não diz quem foi que ajudou aquela igreja, quem foi que levou o Evangelho e plantou a semente do Evangelho ali. Não, Paulo não diz quem foi que começou toda aquela boa obra. Mas o fato de Paulo não saber quem foi que começou toda aquela obra, não impede Paulo de dar graças a Deus pela obra de Deus ali. Paulo sabe que existe algo maior do que a igreja. É o reino de Deus. E por isso Paulo sabe glorificar a Deus e agradecer a Deus quando o reino de Deus se manifesta, independente das ideias maravilhosas que ele tem. Quando a igreja insiste, pela graça de Deus, em persistir no mundo, a despeito de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios, mas ele não chegou na cidade símbolo dos gentios. Paulo foi separado por Deus para ser um missionário entre os gentios, mas a grande cidade de Roma não foi plantada por ele ali uma igreja. Mas isso não impede que Paulo glorifique a Deus por aquela igreja. Já sabemos o que Paulo pensa sobre isso, principalmente quando a gente lê 1 Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 3, quando o apóstolo Paulo vê a igreja dividida, vê a igreja de Corinto é dividida por natureza. Não, corintiano? Por natureza ela já é dividida, por natureza ela já vive um conflito interno. Paulo precisa unificar essa igreja, porque essa igreja ela não consegue ultrapassar aquelas relações digamos assim, de lideranças. Então Paulo está dizendo, olha, não importa se foi Apolo, não importa se foi Cristo, não importa quem seja, se foi Pedro, quem regou, não importa. Importa que no final das contas é Deus que dá o crescimento. Paulo não está preocupado quem é que vai ali pregar o evangelho ou não, se foi ele ou se foi outro que conseguiu chegar lá primeiro. Paulo está agradecendo a Deus porque o evangelho de Cristo está lá, ele está lidando com algo maior do que ele. Meus irmãos, será que nós hoje aqui temos essa noção?
de que estamos e fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos, muito maior do que esta igreja local, muito maior do que as nossas coisinhas, as nossas agendas, as nossas vidas. Paulo tinha essa noção, e por isso ele poderia dar graças a Deus por coisas grandiosas que estavam acontecendo, mesmo ele não fazendo parte de todas elas. Quanto tempo a gente tem gasto agradecendo a Deus pelo avanço do Evangelho no mundo? Quantos de nós aqui estamos inteirados do avanço do Evangelho fora do contexto em que moramos e vivemos? Quantos aqui temos razões para agradecer a Deus pelo avanço do Evangelho ao nosso redor? Quantos de nós aqui a gente pode dizer, tem ciência de um movimento muito maior e que fazemos apenas parte, somos apenas uma fagulha? Não, meus irmãos, o reino de Deus não se reduz a esta igreja. Esta igreja é maior do que os indivíduos, mas não é maior do que o reino de Deus. Paulo sabe disso. Sabe que o reino é maior do que a igreja. Tem consciência de que existem coisas maiores do que ele. E ele sabe que a fé, tão somente a fé mantida em um lugar é suficiente para dar graças a Deus. Então, com base nisso, Paulo expressa num primeiro momento a sua gratidão. Gratidão porque há uma igreja que crê, pessoas que creem no Evangelho de Cristo Jesus. Não importa como essas pessoas chegaram a crer em Jesus, mas elas agora creem em Jesus e há uma igreja ali. Segundo movimento de Paulo, dos versículos 9 a 10, é uma oração. Depois de ter feito essas ações de graças, Paulo então faz uma oração. Fala da sua oração pelos romanos. Ele diz assim: porque Deus, este que é o seu Deus, e que ele diz, a quem eu sirvo, preste atenção, em meu espírito, isso é interno. Mas veja só, no evangelho de seu Filho, externo. Existem duas dimensões que Paulo está mencionando aqui na sua oração. Ele, ao mesmo tempo em que diz que ele serve em espírito a Deus, no sentido de que a sua interioridade, as suas convicções pessoais, todas elas, o seu interior, está totalmente entregue ao chamado de Deus. Por outro lado, essa não é o único fundamento do seu serviço. O seu serviço também está fundamentado no Evangelho, que não é a sua opinião, que não é o que ele pensa, que não são suas ideias, que não é aquilo que ele acha que seria bom para a igreja, mas é aquilo que Deus acha que é bom e necessário para a igreja, e por isso entregou a igreja por meio de Jesus Cristo. Então Paulo tem consciência de que há nele convicções fortes, e ao mesmo tempo há o Evangelho de Cristo fora dele como fonte, que sustenta uma coisa: serviço. A palavra serviço aqui, ela não pode ser deixada de lado. Primeiro porque ela pode levar a gente ao erro de achar que este serviço tem a ver com o versículo de número 1, quando Paulo diz servo de Cristo, e usa a palavra doulos, o servo, o escravo. Aqui, essa palavra serviço aqui não é aquela que está relacionada ao escravo, mas é aquela que está relacionada ao culto. Aqui a palavra é latreia. É aquela mesma palavra que Jesus, na sua discussão com Satanás, quando ele é tentado no deserto, e então Satanás diz assim: olha, se você se prostrar e me adorar, te darei tudo isso. Esse prostrar e adorar ali é a palavra latreia. E que depois os anjos vêm e latreia, servem também a ele. Imagine você que a palavra aqui, latreia, é exatamente a palavra escolhida por aqueles tradutores do Antigo Testamento para o grego, para interpretar os 10 mandamentos, quando os 10 mandamentos, logo na sua abertura, dizem que somente a Deus servirás. É aquela palavra ali. É a palavra do culto. É a palavra que se refere ao Deus único. É a palavra que aponta para o Deus que sirvo, que é o Deus verdadeiro, não é qualquer Deus. Não se trata de qualquer divindade,
mas se trata do Deus do Antigo Testamento revelado na pessoa de Cristo Jesus, que é o mesmo Deus que está ali no Antigo Testamento conduzindo ao povo e exigindo do seu povo exclusividade na adoração. É esse mesmo Deus que Paulo está servindo. Paulo então está estabelecendo logo de cara na sua oração que o Deus a quem ele serve é o mesmo Deus dos judeus, o mesmo Deus que estava ali no Antigo Testamento entregando os 10 mandamentos ao povo, que estava entregando uma lei para o povo, uma lei que o povo poderia ler, uma lei que o povo poderia enxergar, uma lei que o povo poderia interpretar, uma lei que o povo poderia seguir e conduzir a sua vida em retidão. Não, meus irmãos, nem todos os povos da terra tinham acesso a esses mandamentos. Esses eram os mandamentos, a lei que Deus entregou para o seu povo. E Paulo está dizendo: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, ou seja, aquele a quem estou comprometido dentro do meu coração, a adorar somente a Ele, a prestar culto somente a Ele, não importa o que me aconteça, não me importa o que me sobrevenha, é este Deus a quem eu sirvo no Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, este Deus sim, mas que foi revelado como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Jesus, o seu único Filho. Esse é o ponto inicial da oração de Paulo. Circunscrever que se trata do serviço sim, mas de um verdadeiro Deus, e que não admite ídolos, que não admite outros concorrentes. É este Deus verdadeiro que Paulo convoca como testemunha da sua declaração. E isso é muito importante, meus irmãos. Preste atenção, todas as vezes que Paulo usar Deus como testemunha do que ele está dizendo, é que ele está querendo exatamente com todas as letras desejar atestar para aqueles que estão ouvindo o seu discurso que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro. Então, por isso ele vai dizer logo em seguida: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono. Ou seja, ele está convocando esse Deus verdadeiro como testemunha de que ele sempre tem orado por aquela igreja. Segunda coisa importante aqui, o que mais se esperava de um apóstolo não era só pregação, era pregação e oração. Paulo está mostrando aqui que um apóstolo como ele, não só é alguém separado por Deus para pregar e anunciar o Evangelho, mas ele tem um comprometimento de oração pela igreja. E ele mostra e evidencia essa oração por esta igreja, pedindo exatamente algo que é incrível, meus irmãos. Ele diz assim: pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Meus irmãos, nós vemos que Paulo ele está orando incessantemente. Mas note, ele não está orando pedindo para que essa igreja tenha mais fé. Ele não está orando para que essa igreja seja preservada das perseguições. Ele não está orando pedindo para que essa igreja seja protegida dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Não, ele está dizendo, orando com insistência, pedindo a Deus para que a vontade dele seja de permitir uma ocasião para que ele possa visitar esta igreja. Você entende qual é o motivo da oração incessante dele? Não. Isso tem que causar uma pergunta na sua cabeça. Por quê? Paulo está tão obcecado em visitar Roma. O que há de tão importante ali naquela igreja que ele não possa comunicar por uma carta? O que há de tão importante que uma carta não resolva? O que há de tão importante que um e-mail não resolva? O que há de tão importante que uma ligação não resolva? O que há de tão importante que uma notinha no WhatsApp não resolva? O que é tão importante assim, que não basta ligar, não basta mandar e-mail, não basta absolutamente nenhum desses recursos. É preciso ir lá, é preciso visitar. O que há de tão importante em Roma? Que é preciso que ele saia do lugar de onde ele está, para ir até lá. O que faz com que Paulo fique em lutas e seja capaz de confessar àquela igreja o seguinte: olha, eu estou tentando, mas Deus não quer. É por causa dele. Porque Paulo precisa tanto ir para essa igreja.
Pergunta é esta: por que Paulo deseja visitar a igreja, sendo que ela já vive uma obediência proveniente da fé? Se esse é justamente o motivo pelo qual esta igreja foi conhecida. Todos estão conhecendo esta igreja não porque ela fez coisas extraordinárias para o império. Todos estão conhecendo esta igreja porque ela é uma igreja de fé. Ora, se ela já obedeceu, se ela anda em obediência e demonstra isso com sua fé, por que cargas d'água? Paulo precisa ir para lá. Por que ele precisa visitar esta igreja que já vive uma obediência proveniente da fé e pela qual ele pode agradecer a Deus e orar de longe? Por que ele precisa ir lá se ele já pode fazer isso de longe? Isso só se revela nos versículos 11 e 13. Terceira parte, os motivos de Paulo querer visitar os romanos. Versículo 11 a 13 diz assim: porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. 3 motivos Paulo nos dá. O primeiro deles, compartilhar um dom e fortalecer os romanos. Versículo 11 diz exatamente isso. Primeiro, o que é compartilhar um dom espiritual? Primeira leitura que a gente faz, rápida e ligeira desse texto, já leva a gente para onde? Os corintianos. 1 Coríntios 12. O que diz lá em 1 Coríntios 12? Que Deus distribuiu dons espirituais. E esse é o problema. Muita gente acha que aqui Paulo estaria dizendo que ele compartilharia dons espirituais, mas esses dons espirituais não podem ser compartilhados por Paulo, porque esses dons espirituais, como já dizem, já são do Espírito. É Ele quem dá. É Ele quem compartilha a igreja. É Ele que oferece a igreja. Então não podem ser aqueles dons espirituais. Não se tratam daqueles dons espirituais, porque aqueles quem dá é o Espírito de Deus. Ora, então, quais são esses dons que Paulo quer compartilhar? Porque ele diz com todas as letras, porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual. Os dons espirituais são dados por Deus. Em contraste, Paulo, ele quer compartilhar não o dom espiritual do Espírito, mas o que ele recebeu de Deus, como, por exemplo, um ensino, como, por exemplo, uma palavra, como, por exemplo, uma oração. Os dons são dádivas do Espírito, mas ele só tem uma finalidade: a edificação da igreja. Se você não é membro de uma igreja, jamais o Espírito Santo vai derramar dom sobre você. Porque ele não derrama dom para você. Não é você o foco. Você é como uma árvore. A árvore não come seus frutos. O Espírito Santo opera em sua vida. Lhe dá um dom maravilhoso. E o que você vai descobrir? Esse dom não é para você, é para servir o outro, é para servir a comunidade. Você produz um fruto, mas não é você que vai usufruir dele, são seus irmãos. Por isso não adianta você dizer: Senhor, eu quero o dom para você, porque tudo que o Espírito Santo faz em você não é para você, ele faz em você, para o outro. Ele dá para você, para que o outro seja abençoado. E se você é abençoado pelo dom do Espírito, aí sim aconteceu algo. Deus não deu isso para você. Deus deu esse dom para alguém. E esse alguém, abençoado pelo dom de Deus, vai ser usado por Deus para te abençoar. Este alguém que foi abençoado por Deus,
vai compartilhar com você uma dádiva que recebeu de Deus, até se esvaziar, até não sobrar nada. E aí o Espírito vai encher de novo. E aí a gente vai esvaziar tudo de novo. Porque é só assim que a igreja se edifica. A igreja não é a comunidade de indivíduos consumistas do poder do Espírito. A igreja é o lugar de gente que foi tocada pelo Espírito e por isso já não consegue mais cantar: eu me amo, não posso mais viver sem mim. A igreja não é mais e jamais poderia ser um lugar de ególatras. A egolatria é o pior pecado da vida da igreja, porque ela é capaz de usar os dons de Deus para o seu próprio benefício. Pastores que usam seus dons e talentos para se enriquecerem. Pastores que usam seus dons e talentos para que eles mesmos se engrandeçam. Todos eles estão usando de uma maneira sacrílega o dom de Deus. O dom de Deus não pode ser usado para o próprio benefício. O dom de Deus é uma bênção a ser compartilhada. E eu lhe faço uma pergunta nessa noite: quanto de Deus você tem hoje para dar? Ou você é vazio, porque deu muito, ou você é vazio, porque lhe falta muito. A palavra de Deus hoje é um convite para se esvaziar, mas só pode se esvaziar se você estiver cheio. E só pode se encher aquele que com mãos vazias clamar por Deus, para que seja usado por Ele, para que, como Paulo diga, porque o Deus a quem eu sirvo. A igreja é lugar de servo, meus irmãos. A igreja é lugar para serviço. A vida comunitária não se sustenta com aparências. Quantas e quantas igrejas elas conseguem captar pessoas com a sua maneira de receber extremamente calórica. 2 vezes calóricas, porque tem comida e porque ela é calorosa. E aí a gente se sente extremamente bem recebido, como se a gente estivesse na Disneylândia. Mas depois que a gente está dentro, se exploda. Somos apenas um voluntário para um grande império, de um grande nome. Não, meus irmãos. Talvez por isso seja um pecado as igrejas serem grandes. A maior virtude da igreja não é ser grande. Ela é ser capaz de ser fraturada o tempo todo, para que ela obedeça ao mandamento de Deus desde o dia em que o homem saiu da arca. Vai, se espalhe por toda a terra. A igreja não pode ser babélica, meus irmãos. A igreja não pode ser um projeto babélico. A construção de um grande edifício, de um grande prédio para comportar uma grande cidade, não. A igreja, ela cresce se espalhando. A começar tratando pela nossa mania de grandeza. Primeiro, então, Paulo quer compartilhar um dom com eles. E ele não pode mandar esse dom por e-mail. Ele não pode compartilhar esse dom por uma rede social. Ele não pode mandar esse dom e compartilhar esse dom por uma via digital. Para compartilhar esse dom, Paulo diz a condição prévia, versículo de número 11, porque desejo muito ver-vos para compartilhar. É preciso ver primeiro, é preciso olhar. Olhar. A gente vê muita coisa e ao mesmo tempo não vê nada.
Por exemplo, muita gente está olhando agora aqui, para esse lugar, exatamente aqui à frente. Mas quantas coisas estão aqui e você não está enxergando? Quantas coisas estão aqui e você está no campo da sua visão? Você consegue captar, porque você não só me enxerga, você enxerga todo esse horizonte aqui. Mas quantas coisas não escapam do seu olhar? Jamais, jamais o olhar, o ver face a face pode ser substituído por qualquer outra coisa, e Paulo sabe disso. Para compartilhar o dom com aquela igreja, ele vai precisar vê-la face a face. Então, por isso, ele não só diz que precisa ver para poder compartilhar algo, um dom, mas esse dom precisa ser compartilhado porque ele teria uma finalidade. Qual seria a finalidade? O versículo 11 diz, a fim de que sejais fortalecidos, como se aquela igreja precisasse ser fortalecida, e ela não vai ser fortalecida apenas mandando uma epístola, apenas mandando uma carta, é preciso ir lá. Ele não está contente em apenas enviar essa carta, ele sabe que para compartilhar o dom de Deus, ele precisa vê-los, para que eles possam ser fortalecidos por esse dom compartilhado. Segundo, versículo 12, Paulo não é alguém que chega e diz assim, eu quero visitar vocês, porque eu quero liberar uma grande unção sobre vocês, como os falsos apóstolos hoje fazem. Ele não está marcando um dia que ele vai chegar em Roma e dizer, façam uma grande concentração, porque eu vou liberar o espírito de prosperidade. Ele não está convocando as pessoas para um grande movimento em que elas serão abençoadas com as suas palavras de bênção e de ordem. Não. Este apóstolo verdadeiro está dizendo num segundo momento que ele precisa ir até eles para que eles sejam encorajados. Veja o que Paulo diz, versículo 11, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. 12, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Ser encorajado pela fé mútua. Isso aí, meus irmãos, é a tradução de uma palavra no grego, symparakaleo. Essa palavra é muito interessante, porque é como se Paulo estivesse dizendo que ele precisa estar lá, porque é somente lá que ele vai conseguir proximidade. Existem coisas, meus irmãos, que a gente nunca vai conseguir fazer com uma carta. E uma delas é o abraço, uma delas é o beijo, uma delas é a nossa presença. Não dá para ser membro de uma igreja por e-mail. Não dá para fazer parte de um hall de membros simplesmente por ser um número que fica arquivado lá num programa, não é, de igreja, de membresia de igreja. É preciso estar presente de carne e osso. E Paulo diz, em primeiro lugar, porque ele precisa disso. Ele precisa desse movimento que só acontece quando ele está presente em carne e osso, que é encorajar e ser encorajado. Encorajar e ser encorajado. A igreja é isso, meus irmãos, a reunião de pessoas que se encorajam mutuamente. E esse encorajamento nunca vai acontecer na sua plenitude quando os membros da igreja eles estiverem distantes. Ele só vai acontecer quando todos estiverem reunidos. Por isso a assembleia da igreja é tão importante. Por isso que o ajuntamento da igreja é tão importante. Você não vai conseguir ter essa experiência tão maravilhosa no seu quarto, sozinho, no domingo, dizendo, pastor, olha, estou desesperado, a igreja está um fracasso, não aguento mais ver o que eu vejo por aí. Resolvi, então, fazer na minha casa a própria igreja, domingo de manhã eu assisto aqui algum culto pela internet e ponto, está resolvido. Não está resolvido coisa nenhuma, irmão. Você não vai conseguir celebrar a ceia pela internet, o pastor não vai dar a bandeja para você pela internet. A experiência da igreja ela tem que ser real, ela tem que te tirar da sua casa, você tem que sair do seu conforto, você tem que sair das suas agendas, você tem que sair do seu habitat natural e encontrar o habitat que não é seu, mas é de todos, que não é da sua particularidade, mas é do reino de Deus.
É preciso encontrar uma família que não é a sua família privada, mas a sua família pública, a sua família real, a família dos súditos do rei. Paulo, então, por motivos óbvios, sabe que epístolas são importantes, porque ele mesmo está escrevendo uma epístola para eles, e está ensinando isso escrevendo uma epístola a eles. Mas mesmo assim ele revela que nada é mais precioso do que o encorajamento tete a tete, olho no olho. Uma carta jamais dirá o que um abraço pode dizer. E Paulo sabe disso. Que bênção então é a igreja, cujos seus presbíteros amam estar com os membros. A saúde de uma igreja depende disso, meus irmãos. Depende disso. Observe como os pastores e presbíteros de sua igreja estão presentes na membresia. A saúde da igreja depende da presença. Sabe por quê? Porque eles são abençoados com a presença da igreja. Não é porque eles são bênção para a igreja, são sim. Mas é porque a igreja os abençoa. Eles também precisam de comunhão. Eles também precisam de igreja. Então, quando um presbítero negligencia o encorajamento da igreja, ele é pobre, miserável, cego e nu. Um presbítero que é incapaz de ser encorajado pela igreja, ele não entendeu que ele não é um sacerdote. Sacerdotes são chamados, profetas são chamados, apóstolos são chamados, presbíteros não. Presbíteros são ordenações de Deus, ordenanças de Deus, ofício de Deus. Precisam da comunhão tanto quanto qualquer membro ou diácono da igreja. Por isso, se você quer saber se um presbítero ele é fiel à palavra de Deus ou não, veja ele na sua igreja. Não pode, isso é uma coisa que não dá, não tem como. Não tem como a gente, de forma alguma, admitir a possibilidade de uma experiência visceral do Evangelho, se presbíteros, diáconos e igreja não estão juntos. Por fim, e aí é o mais escandalizante de tudo, e com isso eu quero encerrar. Paulo quer ir para aquela igreja para anunciar o Evangelho. Ué, mas ele já não conhece? Alguém poderia dizer, mas já conhece o Evangelho, para que pregar o Evangelho de novo para quem já conhece o Evangelho? Exatamente por isso, porque quem conhece o Evangelho quer ouvir o Evangelho o tempo todo. Se você não é capaz de ouvir o Evangelho o tempo todo, é porque você ainda não conheceu o Evangelho. Porque quem conheceu o Evangelho uma só vez, não precisa de mais nada para começar a sua semana. Não precisa de uma palavra do tipo, você é o cara, olhe no espelho e diga, cara, você vai vencer. Não. Quem tem o Evangelho tem a principal fonte de anti-autoajuda encorajadora para a vida. Tem o maior encorajamento para a vida que não vem pelo engrandecimento de quem nós somos, mas pelo engrandecimento de quem Cristo é e do que Ele significa para nós. Não tem maior encorajamento que um homem precisa para a vida do que saber que Cristo o ajudará. Não tem maior encorajamento para a vida de alguém, senão aquele que diz, Cristo é Senhor de tudo e tudo é possível a Ele. Não há nenhum encorajamento que seja superior àquele que faz com que a gente coloque toda a nossa confiança nele e não em nós. Não há encorajamento mais poderoso do que aquele que faz a gente descansar nele e não nas nossas habilidades, nele e não no nosso caráter, no caráter dele e não no nosso caráter. Sim, Paulo planejou, quis ir a Roma, mas Deus não permitiu. E ele queria pregar o Evangelho por duas razões. Primeiro, porque ele queria pregar o Evangelho para os próprios romanos, para aqueles que faziam parte da igreja. Mas segundo, porque ele queria
colher alguns frutos ali. Colher alguns frutos ali, pense você, que é pregar o Evangelho e na pregação do Evangelho, naquela igreja, ter pessoas que vão ouvir o Evangelho e professar a sua fé em Jesus Cristo, confessando os seus pecados diante dele. Isso é possível sim, meus irmãos. É possível uma pessoa viver a vida dela inteira numa igreja e depois de um longo tempo escutar o Evangelho e ao escutar o Evangelho descobrir: Senhor, eu sou pecador, não há nada em mim que possa ser fonte de salvação, mas o Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, me salvou de mim mesmo. Confesso os meus pecados em arrependimento e confesso que Tu és aquilo que eu mais preciso na vida, para que ela tenha sentido. Tu és o Senhor do universo, Tu és o Senhor da minha vida. Não, meus irmãos, ninguém faz esse tipo de profissão quando recebe um convite para vir à frente, levantar a sua mão e repetir uma oração. Exige muito mais do que isso. Você pode repetir uma oração que alguém te induz a repetir, mas você vai precisar de muito mais do que isso. Você vai precisar de uma explosão que acontece dentro do coração de alguém. Repita você a oração de alguém ou não. É essa explosão de dentro do coração, que vem por uma única convicção: eu não posso me salvar. E que sai de dentro de você como um grito, dizendo: Senhor, salva-me! Aí sim, meus irmãos, você conheceu o Evangelho. Aí sim conhecemos o Evangelho. Paulo então anuncia o Evangelho para cristãos e não cristãos, sempre, porque ele entende que essa é a sua única obrigação. Versículos 14 e 15. Sou devedor tanto de grego como bárbaros. Para um grego, para um gentio grego, até um judeu é bárbaro. Basta não falar o grego, basta não ser de origem grega, já será um bárbaro. Então imagine você que Paulo está dizendo que ele é devedor tanto de gregos como de bárbaros. Devedor? Como assim devedor? O que precisa ser pago depois do que Jesus pagou na cruz? Ora, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma comissão que Deus deu a ele e à sua igreja, a de anunciar o Evangelho. E por isso não é só Paulo. Cada um dos que estão aqui presentes hoje e que conhece o Evangelho da graça de Cristo Jesus são devedores com Ele. Todos nós somos devedores com Paulo por uma única razão. Não porque tomamos um dinheiro emprestado de Deus, mas porque Deus nos entregou uma missão. E enquanto nós não entregarmos essa missão, seremos devedores daqueles que precisam receber aquilo que foi entregue em nossas mãos para entregar. Então Paulo está dizendo que ele é devedor, tanto de gregos como de bárbaros. Ele se sente, portanto, aquele que tem que saldar a dívida, não a dívida que Jesus pagou no Calvário, mas aquela dívida que todo aquele que segue a Jesus vai ter durante toda a sua vida, que é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus não é uma obra especial da igreja, não é aquilo que um cristão faz nas suas horas de descanso, não é um plus da vida cristã. Pregar o Evangelho é a identidade do cristão. Se não prega o Evangelho, não é cristão, ponto final. E é isso que nos consome. Porque nós nos vemos enredados durante a semana toda com as nossas coisas. E a grande pergunta que fica é: como temos pago a nossa dívida? A sua dívida não é pregar o Evangelho só para não cristãos. A sua dívida também é pregar o Evangelho aqui dentro, para cristãos que precisam ouvir o Evangelho. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for preciso. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma.
Este é o anúncio do Evangelho. Há um só Senhor, há um só Rei. Ele é Senhor de todos, Senhor de tudo. E a grande pergunta é: quantos estão de joelhos diante dele, a ponto de obedecê-lo, a ponto de proclamar e anunciar este Evangelho que une um povo para Deus? Jonas, eu confesso que eu ainda não estou suficientemente pronto para ser igreja. Há muita coisa na minha vida. Eu não me sinto na obrigação de me envolver com ninguém. Eu estou preocupado com as minhas contas que eu tenho que pagar. Eu estou preocupado porque minha vida está do avesso. Estou preocupado porque para onde eu olho eu só vejo problemas, eu não vejo saída, eu só vejo um abismo chamando outro abismo. Eu estou me virando o máximo que eu posso para sair de um buraco que eu me enfiei e não consigo mais sair de lá. Eu não consigo enxergar um espaço para a igreja na minha vida. Porque a impressão que eu tenho é que se eu abrir qualquer brecha na minha agenda para a igreja, se eu abrir qualquer brecha da minha semana para olhar para a igreja, as minhas coisas vão degringolar. Talvez as suas coisas já estejam degringolando por causa disso, meu irmão. Talvez as suas coisas estejam degringolando por causa disso, minha irmã. Se existe uma coisa que Deus não vai deixar em paz a vida de um cristão, é quando esse cristão não consegue servir a Ele com exclusividade. Por isso o convite de Paulo e a exortação de Paulo não é outra senão aquela em que ele se inclui dizendo: porque o Deus a quem sirvo, o único Deus verdadeiro a quem servimos, este sim é capaz de dar tudo aquilo que nós achamos que só vamos conseguir com as nossas mãos. Quem disse que é você que tem a mola da história nas suas mãos? Quem foi que disse que é você e só depende de você para ser feliz? Talvez a gente precise descobrir um mundo novo chamado igreja. Só que para isso não adianta mandar e-mail, não adianta mandar uma mensagem no WhatsApp, não adianta escrever uma carta, não adianta mandar recado. É preciso estar presente.